abandonar o diálogo com outros países, abandonar as iniciativas multilaterais, é sempre um erro estratégico. Porque um dos princípios das nossas relações exteriores, construídos lá desde o Barão do Rio Branco, é o universalismo, né? É dialogar com outros países, independentemente de ideologias, de blocos, e ao invés de se sentar à mesa, o Brasil se levanta da mesa, né? Nossa Uhum. tradição é abrir portas, não fechar portas, né? A nossa tradição é de abraçar e não de se isolar. A missão da AIRA vai muito além da sua definição de antissemitismo, Mônica. Não é tirar o peso de forma alguma, mas a AIRA é um esforço maior em prol da educação. É uma pena que essa discussão sobre a AIRA ela seja desvirtuada, porque, ao meu ver, o debate público não deveria ser sobre se uma definição se encaixa ou não se encaixa num determinado caso. Aquilo é uma orientação importante. Professor, é o seguinte, bom, a gente fez uma entrevista com o professor Michel German, onde ele faz uma série de. Ele diz que a decisão do Lula foi acertada de sair da Associação em Memória do Holocausto. O argumento dele é o de que ela é uma associação que hoje, embora tenha sido criada com motivos muito, muito nobres, foi instrumentalizada pela direita para calar adversários. E o senhor foi delegado, e o senhor diverge, então acho que a gente podia discutir um pouco. Eu sou coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba, é uma instituição que é pioneira no Brasil, foi fundada em 2011. Também sou membro do Comitê Executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino do Holocausto. Eu fiz parte da equipe curatorial do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro e até 2025 eu fui delegado técnico do Brasil na AIRA. Bom, eu não falo em nome da AIRA, né? Aliás, ninguém no Brasil fala em nome da AIRA. A AIRA é um pacto entre estados. Eu fui convidado pelo Itamaraty para ser um dos delegados do Brasil. Eu acompanhei o Quando isso? processo, isso em 2021. Eu Tá, então acompanhei o governo processo, Bolsonaro. Uhum. isso. Eu acompanhei o processo de candidatura do Brasil, de quando ele foi aceito como país observador, né? Foi um plenário que aconteceu na Grécia. Então, eu atuava pelo Estado brasileiro e não pela AIRA, né? O Brasil, é importante que se diga, nunca foi um país membro da AIRA. Desde então, ele tinha um status, como eu disse, de observador. A pergunta por que é ruim a decisão de sair da AIRA, né? A AIRA ela é um espaço de articulação entre países, né? Ela é um esforço conjunto de diálogo, de diplomacia, né? Ela foi criada lá nos anos 90 para ser um compromisso global de encorajar o estudo e a educação sobre o Holocausto. A AIRA, então, é um foro internacional, ela é um espaço multilateral, ela tem sua sede lá na Alemanha. É um acordo em larga escala, ela tem uma presidência rotativa entre os países, né? Esses países reúnem seus delegados 2 vezes por ano. O próximo encontro vai ser na República Tcheca, agora em outubro, né? São mais de 30 países que dialogam, que conversam, que unem forças, literalmente, né? E nem todos os países estão de acordo com todas as diretrizes. Isso faz parte do jogo, isso vai além dos governos, isso é política de Estado. Uhum. A Argentina, por exemplo, né? Nos últimos 25 anos ela teve peronistas, liberais, enfim. A Argentina sempre fez parte da AIRA. Existe debate lá dentro, né? Os países concordam, discordam, mas ninguém se levanta da mesa. Essa é a questão. Muito menos sem qualquer tipo de comunicação oficial para sua própria nação. E aí a sua pergunta sobre a instrumentalização da AIRA e tudo mais. Seja, É, usar o catálogo, vamos dizer assim, né, as definições de antissemitismo para calar críticos de Israel, ou seja, conectar o judaísmo e os judeus a Israel de tal forma que quando se fala, por exemplo, Israel é um empreendimento racista, isso se transforma em antissemitismo, né? Quando eventualmente é uma crítica à criação do Estado, ao Estado, quer dizer, isso é um fato, quer dizer, essas definições podem bloquear críticas de Israel. O professor diz que já estão bloqueando e já estão servindo para perseguição de intelectuais, inclusive intelectuais judeus, né? olha, todo esse imbróglio, ele surgiu a partir da definição de antissemitismo que a AIRA criou, não ontem, não anteontem, lá em 2016, né? Essa Uhum. definição foi homologada, foi votada pelos países membros da AIRA.
Definições, elas são sempre problemáticas, né? Porque no final das contas a gente lida com os próprios limites da linguagem. As palavras, enfim, têm ambiguidade, têm peso histórico, tudo que é escrito é passível de ser interpretado. Mas levando isso em consideração, né, a definição de antissemitismo da AIRA, ela é legítima, foi votada, foi aprovada, e ela pode ser debatida nesse mesmo foro. Os conceitos são dinâmicos, né? Existem outras definições de antissemitismo que são mais abrangentes ou menos, mais específicas. Tem do projeto Nexus, tem a Declaração de Jerusalém, mas enfim, de novo, sem tirar o peso e a legitimidade dessa definição, todos os países que fazem parte da AIRA, eles estão lá desde muito antes, né? Eles Uhum. estão por causa de um pacto, no bom sentido da palavra, né? Esses países reconhecem a importância diplomática e simbólica da AIRA na construção da memória do Holocausto e no combate do antissemitismo. O antissemitismo há quase, enfim, 30 anos, né? Eu estou mais interessado numa comunhão de valores do que em seguir conceitos ao pé da letra. E os valores que envolvem o trabalho educativo da AIRA são respeito, tolerância, direitos humanos, a democracia, o letramento antinazista. E isso é inerente à educação sobre o Holocausto. Eu posso dar um exemplo rápido? Pode. Agora, dia 2 de agosto, se eu não me engano, o último sábado, foi o Dia Internacional em Memória do Holocausto Roma e Sinti, né, dos ciganos romani, dos grupos Roma e Sinti, que também foram vítimas do regime nazista. Foram perseguidos, confinados, usados como mão de obra, assassinados e são discriminados até hoje, certo? Uhum. A AIRA tem vários projetos relevantes, propostas de políticas públicas, não só sobre essa memória, que é pouco conhecida, mas também de ações concretas que o combate ao anticiganismo no mundo inteiro, por exemplo, precisa existir. Enfim, a, a justificativa que a saída da AIRA tem a ver com a instrumentalização e com a mudança de Uhum. política externa do Brasil, ela não faz sentido, porque, primeiro, como eu disse, isso deveria ir além de governos, tá? É política de Estado. E segundo, porque a educação sobre o Holocausto, ela precisa ser um consenso em todas as vertentes políticas, né? Ou voltar a ser um consenso. Faz parte do pacto civilizatório do pós-Segunda Guerra Mundial, que está ligado à universalização dos direitos humanos, à construção de ambientes que não favoreçam o crescimento de ideias nazistas, fascistas, supremacistas, racistas, antissemitas. E participar de fóruns multilaterais faz parte desse processo, né? Ajuda a evitar que esses discursos sejam legitimados, como foram no passado, estão voltando a ser, né? Por isso que eu digo que a discussão vai muito além da definição da AIRA sobre antissemitismo, né? E que se Sim. levantar da mesa num fórum multilateral é sempre a pior das opções. Mas o senhor acha que ela, em algum momento, está sendo usada para essa perseguição? Ou o senhor acha que isso é uma afirmação que não se sustenta? Eu acho que a gente esbarra nos próprios limites como eu disse, da linguagem, né? As palavras elas podem ser interpretadas, elas podem ser usadas, elas podem ser mal interpretadas, mas independentemente de ser ou não ser usado, a questão vai muito além disso, né? O que acontece em Gaza, no Estado de Israel, é uma tragédia humana. E eu só clamo pela paz, ninguém aguenta mais tanto sofrimento. A minha questão aqui está no potencial pedagógico imenso que tem a educação sobre o Holocausto no Brasil e que vai além de seguir as definições ao pé da letra, né? O Holocausto como uma ferramenta educativa, que é o coração da AIRA. Eu vejo essa decisão de sair da AIRA como uma Uhum. tentativa de construir uma blindagem retórica, mas que acaba indo em contra os próprios valores que esse governo diz ter, né? A educação sobre o Holocausto permite que a sociedade desenvolva instrumentos para combater o ódio, a intolerância, abrace as pautas que focam na luta contra o racismo, contra o antissemitismo, contra a LGBTQIA+, fobia, contra o capacitismo, contra o anticiganismo. A educação do Holocausto tem esse poder de destacar a inclusão das pessoas com deficiência, acolhimento a refugiados, migrantes, apátridas, tudo isso a educação sobre o Holocausto vai abraçar. Eu acho que num mundo em que o ódio e o negacionismo só crescem,
o erro é recuar quando o que a gente mais precisa é avançar na construção da memória do Holocausto e discutir o que a gente imagine que seja discutível dentro dos foros multilaterais. Se o Brasil não está satisfeito, que não se isole, que continue sentado à mesa, que continue dialogando, porque isso faz parte da nossa tradição, da tradição das nossas relações internacionais, das nossas relações exteriores. Essa questão de criticar Israel, ela é sempre muito complexa, né? Assim, poderia ser algo mais simples. Israel está fazendo uma guerra desumana em Gaza, as pessoas criticam Israel, não tem que ser consideradas antissemitas por isso, e fala-se que não, que é possível criticar Israel, mas na prática não é bem assim, né? Então, até que ponto? Por exemplo, a gente sabe que há grupos de judeus ortodoxos dentro de Israel que são contra a existência do Estado de Israel. Eles são antissemitas, essas pessoas? A criação do Estado de Israel, a sua existência, que inclusive é apoiada pelo Brasil, né, apoiada pelo governo brasileiro, o Lula sempre fala isso, mas ela é um ato político, né? Então, você pode, como uma crítica política, ser contra a forma como o Estado foi criado, o jeito em que ele se mantém hoje, a ocupação dos territórios, quer dizer, não são críticas racistas necessariamente, né? Quer dizer, até que ponto é possível desvincular uma crítica ao Estado dessa acusação de antissemitismo, sabe? Eu não sei se eu estou sendo clara na minha pergunta, mas é isso. Muitas vezes, e eu já vi intelectuais judeus mesmo, estrangeiros, internacionais, falarem: a minha crítica ela é política, ela não é racista. A gente precisa partir de algumas premissas, e uma das premissas básicas que nós entendemos é que o antissemitismo ele é uma forma de racismo, independente das características ou da forma com que é utilizada, ele é uma forma de racismo, e inclusive isso está pautado na lei brasileira. Olha, Mônica, eu acho que existem alguns princípios que a gente não pode ultrapassar, né, para que essas críticas possam ser legítimas, existem alguns princípios que eu vejo que a gente não pode ultrapassar. Por Certo. exemplo, que as sociedades elas não são homogêneas. Nações inteiras elas não podem ser culpadas por atos de seus governantes. E, principalmente, nós não podemos ferir o direito de existência e de autodeterminação dos povos. Enfim, são premissas, né? Eu não acho producente, produtivo para o debate, comparações simplórias, acusações, até porque acusações envolvem possibilidades de calúnia, de injúria, de difamação. Muitas vezes essas comparações e acusações são feitas com outras intenções. Eu prefiro trabalhar no âmbito dos valores. Valores esses que a educação do Holocausto tem para nos proporcionar, que eu tenho convicção de que são compartilhadas por todos os espectros políticos, por isso reforço o erro em recuar quando a gente precisa literalmente avançar na construção e na transmissão desses valores. O antissemitismo tem crescido no Brasil de fato? Isso, dá para a gente afirmar isso? Dá para a gente saber quais são as causas disso? Ou ainda é, do ponto de vista realmente científico, de fazer uma afirmação séria sobre isso, a gente ainda não tem como afirmar isso? Ou já temos como afirmar isso? Bom, existe uma percepção, de certa forma, né, de que o antissemitismo cresce porque as ferramentas de visibilidade desse tipo de discurso também se democratizaram e também se popularizaram. Existem tentativas dentro da academia, dentro das ciências humanas, de se medir, de certa forma, até que ponto e de que forma o antissemitismo cresce. O antissemitismo tem suas características particulares, peculiares, mas o que eu posso dizer é que, por mais que ela carregue as suas peculiaridades, o crescimento do antissemitismo ele está vinculado ao crescimento e à legitimação dos discursos de ódio e da violência
como um todo. Então, da mesma forma que o antissemitismo cresce no mundo inteiro, também crescem as formas os discursos de ódio e de violência ligados ao racismo, à LGBTQIA+, fobia, à misoginia e todas essas questões ligadas ao ódio. Ainda carecemos de estudos mais detalhados para entender de que forma ou quais são esses pressupostos que fazem com que, aí sim, o seu crescimento seja perceptível aos nossos olhos. A Uhum, questão é a gente entender se ele realmente cresce em proporções assustadoras, ou se é um fenômeno da democratização dos discursos. A minha opinião é que é um conjunto, de ambos, né? São os uhum. dois em conjunto. Eu acho que teve uma outra coisa que o professor falou sobre haver uma disputa, né, o uso do antissemitismo para a causa, entre aspas, assim, do racismo reverso, né? Que é você falar, não, sim, os negros sofrem racismo, mas os brancos também sofreram e colocar os judeus como os brancos que sofreram racismo e que sofrem. O que o senhor acha disso? O senhor acha que tem esse uso, tem essa tentativa? Olha, nas últimas décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o judeu passou, aqui no Brasil, no Ocidente, por um processo de branqueamento, de certa forma. E Uhum, existem muitos especialistas, que podem falar sobre esse tema, né? Até então, o judeu nunca era, visto como branco. Então, essa discussão é uma discussão a posteriori, é uma discussão que não faz sentido no contexto das perseguições, quando os judeus eram colocados como raças inferiores, porque ele não era visto como branco. Mas eu acho que é uma coisa que é relevante ser dita, Mônica, é sobre esse combate, né? A gente precisa entender, e a experiência do Museu do Holocausto, nesses uhum, 14 anos, nos mostra que o combate ao antissemitismo, principalmente nos dias de hoje, ele precisa ser feito de forma conjunta, né? Por uma questão de essência, né, do museu e também por uma questão de princípios, né? Nós precisamos nos inserir nos debates públicos sobre intolerância, sobre o racismo. A gente precisa ser mais uma voz na sociedade que luta contra o racismo, que luta contra o preconceito. A gente precisa sim se engajar em outras lutas, até para que a gente receba o engajamento de outros grupos, de outras minorias nessa luta contra o antissemitismo, né? O Museu do Holocausto é um case maravilhoso de como isso é uhum, possível ser feito através das parcerias, dos contatos, das iniciativas, seja com o poder público, a sociedade civil organizada, universidades, coletivos, embaixadas. A gente está sempre ouvindo, sempre sendo ouvido, porque ninguém combate o racismo sozinho. Da mesma forma que ninguém pode combater o antissemitismo sozinho. Sabe aquela frase que muitas vezes a gente ouve ou ouvia? Ai, lá vem os judeus falarem sobre o Holocausto de novo, a gente não aguenta mais ouvir isso. O ah, museu é. não tem essa experiência, porque a gente está sempre com alguém. A gente está sempre do lado, ou enfim, do Ministério Público, da OAB, da universidade, de uma universidade federal, de uma secretaria de educação, de um coletivo identitário. Está sempre alguém junto com a gente. Só Uhum, que aí tem a contrapartida, né? E essa contrapartida é a gente abraçar. O museu precisa entender a sua responsabilidade social, dialogar, não pode ser uma bolha de conteúdo, né? Então, tá. eu tenho convicção de que o combate ao antissemitismo não pode ser feito em função de disputas sobre conceitos de racismo ou de antissemitismo, ele precisa ser feito de forma conjunta em prol de algo maior, que é a transmissão de valores, que é a transmissão de princípios, né? Aristóteles vai chamar de virtudes, que são Uhum, importantes para a gente viver em sociedade. A democracia está dentro dela, a coexistência, o respeito, a uhum, tolerância. Retirar o Brasil da AIRA é um gesto que vai em contra essa necessidade de fortalecer esses valores, né? Como eu falei, o erro, é recuar quando o que a gente mais precisa é avançar.